Exegese canônico-simbólica, opção metodológica no estudo dos números na Torá. Então, agora concluindo esta parte, como nós vimos, a Torá é um conjunto de textos legislativos, narrativos, poéticos, míticos, etc., né? Que diferenciados em duas origens, tempo, espaço, autoria, que necessitam de uma interpretação para que a gente possa aurir novamente a palavra de Deus, né? Vimos que os diferentes métodos e metodologias de interpretação, mas a gente quer fazer essa opção metodológica, tomar a escritura primeiro como um todo. Segundo, somos discípulos do texto, é isso que nós temos na nossa mão e é isso que nós temos que trabalhar, né? Se nós destruímos o texto ou não o consideramos, então acabou a nossa interpretação, né? Queremos atingir o que Deus quis dizer através dos autores sagrados, né? E para nós a opção é essa opção da ótica simbólica, que atinge aquilo que é o mais essencial no texto, apesar das linguagens, apesar da cultura bíblica que encontra essa distância entre nós hoje, mas cremos que o símbolo é algo que realmente nos aproxima, né? Esse símbolo aí, a missão de Messias Eliade, ele imprime em nós, como o sol imprimiu uma impressão no homem bíblico, é a mesma que imprime em nós hoje, né? E isso está na nossa genética, né? Então, nós temos 80 mil anos, 200 mil anos de impressão de pôr do sol dentro de nós, por exemplo, né? O simbolismo, essa estrutura do símbolo, ela é essa mesma história que acrescentada novos significados, diversas significações de um símbolo, são solidárias como um sistema simbólico. Por exemplo, o simbolismo judeu-cristão do batismo não contradiz em nada o que em outras nações, outros povos vão falar sobre a água que mata a sede, mas ao mesmo tempo a água que mata. Então essa dualidade de morte e vida sempre está presente no símbolo e está presente em outros povos, só que a nossa leitura se tornou canal da própria revelação de Deus, né? Através da interpretação simbólica, podemos conversar com aquele ser humano necessitado, que teve aquela experiência de Deus, que passou, por exemplo, por aquele processo de libertação, experimentou o Deus uno, o Deus que realmente se revelou, né? Hoje nós temos o texto escriturístico que, para interpretar os símbolos humanos e referenciais utilizados, enquadrados pelo autor sagrado, numa sintaxe e gramáticas específicas. Vamos utilizar os instrumentos sincrônicos, estudo de língua, etc., como está aí na tabela, né? Então, esse ser humano que possui a sua cultura, que possui a sua sociedade, dentro dessa cultura e dentro dessa comunidade, ele experimentou Deus, ele teve essa revelação de Deus, consignou em Sagrada Escritura. Só que essa Sagrada Escritura nasce desse povo e dentro dele de uma tradição. Então há algo escrito e há algo não escrito, isso tanto para os judeus quanto para nós cristãos, né? Para analisar esse texto, num primeiro ponto, então usar estudos sincrônicos, que é tudo ao mesmo tempo, o texto em si, filologia, linguística, filologia que vai tratar de textos antigos, tradições, traduções, né? Os diacrônicos, então, o gênero literário, a crítica textual, a crítica literária, qual é o contexto, qual é a história. Então, utilizamos também tudo isso. E aí vamos analisar esse texto. As línguas originais, aí o método histórico-crítico. Então, buscar esse sentido literal. O contexto eclesial, como a patrística acolheu tudo isto, como o magistério, dentro do contexto sinagogal, como os sábios judeus também entenderam, no caso, os textos do Antigo Testamento. E aí vamos ter o sentido literal, só que isso tem que falar ao nosso espírito. Nós não abordamos a Bíblia somente como um texto literário. É um texto literário, mas também há um sentido espiritual.
E aí vamos interpretá-lo dentro do cano da Escritura, que a comunidade igreja assumiu. A comunidade da sinagoga assumiu a Bíblia hebraica. Nós, a Bíblia hebraica, também a Septuaginta e o texto do Novo Testamento. Então nós vamos interpretar a simbólica dentro, a palavra de Deus nessa simbólica, dentro desse cano da Sagrada Escritura. Para buscar o quê? O próprio Deus, né? Sempre esse amor como entrega esse princípio. Não dá para ter uma visão se não for através do Deus amor. 1 João 4, 8. Sempre nós vamos ter essa visão do Deus amor que se revelou na história. Então esse processo todo que começa daquele ser humano que teve o contato com Deus dentro de uma comunidade de fé, passando por análise de texto, tendo o sentido literal que é presente na Escritura, está fazendo essa interpretação espiritual, buscando Deus amor, tudo isso é presidido pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo usou símbolos para falar com o homem antigo, usou de instrumentais para falar com o homem antigo, do sol, da lua, do vento, o vento que abriu o mar e tudo mais, esse mesmo Espírito vai nos ajudar, porque ele continua falando conosco hoje através dos símbolos e vai nos ajudar a interpretar Sagrada Escritura. Então, peçamos a Deus que fique claro que nós interpretamos dentro do cânon, há uma linguagem comum e sempre nessa perspectiva simbólica, utilizando tudo que a ciência pode nos dar, como a filologia, como as línguas, etc., mas ter essa simbólica, que isso nos ajuda a chegar mais perto do homem bíblico. E assim nós vamos interpretar os números na Sagrada Escritura.